Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver mais. Hoje, né? Agora estamos aqui para ver mais um vídeo do Aizen, os animes mais importantes da história. Vamos dar uma olhada nesse videozinho aqui. Eu vi que tem uns animes tipo, pelo menos na thumb do vídeo, né? Tem uns tipo Sailor Moon, Dragon Ball, Almoço. Essas coisas assim, né? Enfim, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, essas coisas assim. O canal do Aizen vai estar na descrição. E é isso aí, vamos nessa. Esse vídeo aqui não é exatamente uma listinha, porque eu não fiz nem questão de tentar colocar ele em ordem ou absolutamente porra nenhuma do É tipo. uma lista, só não É é só um a minha top, pessoa né? aqui falando o que eu considero como sendo os animes mais influentes de todos os tempos. Uhum. E eu nem coloquei todos, tá? Só coloquei alguns aqui pra usar como base. Eu Claro. vou tentar tratar como influência aqueles que fundamentaram as bases do seu respectivo gênero ou demografia, ou se tornaram simplesmente base para referências de todos que vieram depois, ou a maioria, ou aqueles que simplesmente são sucessos absurdos que muitas vezes são o primeiro anime da maioria dos jovens adultos de hoje em dia. Aquela galera nascida nos anos Sim. 2000, bem no comecinho e no final dos anos 90. A primeira menção seria de uma trindade, muito mais pela popularidade deles ao redor do mundo do que por influência ou qualquer outra coisa. Os Big Three: Naruto, Bleach e One Piece. Para quem nasceu no finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, esse provavelmente foi um dos primeiros. Esses três, algum desses três, foram um dos primeiros animes que a pessoa consumiu. Quais Para anos? quem nasceu no finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, esse provavelmente foi um dos primeiros. Esses três, algum desses três, foram um dos primeiros animes que a pessoa consumiu. Por Pior que isso, não. se isso aqui fosse de fato uma lista com top 10 ou top 15 ou qualquer coisa do tipo, os Big Three provavelmente. Peraí, agora eu quero lembrar. Qual foi o primeiro anime que eu assisti, velho? Assim, eu assisti. Eu vi alguns animes tipo. Pokémon, essas paradas assim, só que tipo, lembrando um que eu realmente gostei de ver. Eu acho que o primeiro anime que eu realmente gostei de acompanhar tudo mesmo foi. É. Katekyo Hitman Reborn, que é um anime que até hoje tá no meu top 10, top 3 animes favoritos, né? Esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. Inclusive, acho que foi esse mês mesmo. Ou foi esse mês ou foi em dezembro. Eu reassisti o anime inteiro de novo. Eu, eu acho que eu já reassisti esse anime umas 15 vezes já. O troço tem 203 episódios. Eu reassisti umas 15 vezes e ainda li a parte que não foi adaptada pra anime no mangá umas duas vezes. Tipo, cara, pra mim, esse é um dos melhores animes que tem. Pra mim, né? Vou continuar. Ficariam em último lugar, porque sua participação é quase inteira pela popularidade que eles tiveram na época, ajudando a Jump a se manter relevante no Sim. cenário de vendas de mangá e ajudando a popularizar cada vez mais os animes pelo mundo. Desses três, talvez o que tenha sido mais bem sucedido aqui no Brasil foi, com certeza, Naruto. Uhum. Outro que vale a pena destacar pelo gênero específico que ele faz parte é Rama Meio, ou Rama Half, Esse eu One nunca ouvi falar. Half em inglês, ou como eu gostava de chamar, É a mesma Rana altura um de sobre Inuyasha. dois. O crédito como primeiro anime do gênero harem foi Tenshi Muyo Hyuoki de 92. Isso porque algumas pessoas não consideram Rama um sobre 2 um anime harem, já que os personagens que fazem interesse amoroso com o protagonista, que se transforma em uma mulher, só fazem aparições ocasionais, mas considerando que Rama um sobre 2 realmente seja um harem, então sim, ele é o primeiro anime do tipo. Mas o primeiro harém talvez tenha sido colocado na Odisseia de Homero com os pretendentes de Penélope. Caraca. 108 para ser mais específico, eram 108 caras correndo atrás da mesma mina. Bizarro. O primeiro harém data de 700 anos antes de Cristo, mas aqui a gente está falando especificamente de animes e mangás. Tá Outro pesquisando exemplo que vale a bastante, pena hein? mencionar é City Hunter de 87. O problema é que em City Hunter mulheres são mais
passageiras. Em Rama Meio, as mulheres e homens são mais duradouros. Apesar deles aparecerem esporadicamente, eles aparecem mais vezes, eles não ficam trocando o tempo todo. Mas se você considera que um harem seja somente um mangá com no mínimo um triângulo amoroso, então Urusei Yatsura foi o primeiro. Mas falando de relevância, os créditos têm que ser dados a Hana Meio, já que de longe é a obra mais popular dessas mais antigas, com 55 milhões de cópias vendidas. Um sucesso absurdo. Agora, uma mais conhecida por vocês, do gênero seinen, Akira. Apesar de ter sido apenas a sexta bilheteria do Japão, eu já ouvi falar, mas nunca assisti também. Merecia quando estreou pela primeira vez nos Estados Unidos. Em um mercado não acostumado com animações japonesas e muito menos com filmes animados com aspectos tão violentos, lembrando que Akira estava meio que concorrendo com a Pequena Sereia nos Estados Unidos. Akira se destaca muito de toda aquela leva. E o filme, além de ter uma história muito rica, bons personagens e uma animação fluida que só o cacete, era diferente dos filmes futuristas da época por não pregar a ideia de que a tecnologia em ascensão necessariamente seria benéfica para a humanidade, como a gente via nos espetáculos espaciais de franquias como Star Wars, por exemplo. Essa visão tornou o filme como óbvia inspiração para sucessos ocidentais posteriores como Matrix, além de deixar no mundo a clássica cena da motinha, basicamente replicada, homenageada em qualquer tipo de produção que você imagina, desde o filme do Wolverine até em Guerra da Cultura. A professora Susan Napier do Akira. Akira como, abre aspas, quando o Japão atingiu o que talvez tenha sido seu pico de influência internacional no pós-guerra, um período em que muitas nações se sentiram ameaçadas pelo que viam como o status de superpotência emergente do Japão. A monstruosidade de Tetsu pode ser codificada como reflexo do próprio Japão, a ambivalência profunda neste momento, em parte se vangloriando de sua nova identidade, mas também em parte a temendo. Fecha aspas. A chegada de Akira nos Estados Unidos foi muito importante para fundamentar as bases de como os ocidentais passaram a encarar as mídias japonesas. Akira meio que abriu a mente do público para esse tipo de mídia e serviu de pavimento para outro grande sucesso, o mais popular shounen de todos os tempos. Dragon Ball, a epítome dos shounens. Provavelmente o primeiro anime de muita gente aqui no Brasil, ou um dos primeiros. Dragon Ball pegou muita rabeira de Akira, já que o anime veio pouco depois do lançamento do filme no ocidente. E não tem muito o que falar, né? Dragon Ball era muito simples de digerir e tinha tudo que a maioria das crianças gostava. No vídeo do dia 31 de janeiro... Dragon Ball é o tipo de negócio que quando você era criança você não tava nem aí pra história, só queria a lutinha mesmo. Os autores incorporarem elementos desse gênero chinês antigo em suas obras. Apesar do pai do shounen tanto que a história de Dragon Ball é bem fraca mesmo, comparada a outros, né? É o cara que conta a piada e Dragon Ball é o cara que tem a risada contagiante e conta a piada mais alta. E ainda ri dela. Vale a menção especial nesse vídeo a Suzumiya Haruhi no Yutsu, e por mais que não seja o primeiro anime adaptado de uma light novel, esse aqui é um caso de extremo sucesso que meio que popularizou essa moda de adaptar light novel em anime, que depois deu origem a animes como Re:Zero, que era um web novel antes, mas whatever, teve um light novel antes do anime, e Sword Art Online. Outra influência importante desse anime é ter meio que espalhado a febre de criar clipe de anime por aí no YouTube. Porque o YouTube começou em 2005 e Nico Nico, que é um site de compartilhamento de vídeo japonês, começou em 2006. Então Haruhi era um grande anime na época. Eu falo Haruhi, tá? Pode ser Harui ou qualquer coisa do tipo, mas enfim. Inclusive não muito a ver com o Haruhi. Mas Sword Art Online que ele falou ali. Caraca, velho, Sword Art Online é um anime tão ruim, é um anime tão ruim, é terrível. Mas é um dos meus favoritos. É incrível isso. Tipo assim, eu tirar um tempinho do vídeo só pra falar mal de Sword Art Online mesmo gostando do anime. Tipo assim, eu tô quebrando o negócio aqui. Fica repetindo sempre o negócio que eu percebo mesmo. Ele fica sempre repetindo a mesma cena de clímax, que é que toda temporada tem que ter a cena de algum boss, que o Kiryu tá enfrentando algum boss, e aí ele consegue o superpoder, e o superpoder faz ele voltar a ter a roupa que ele usava em Aincrad. Maluco, isso acontece toda temporada. Mas eu sempre gosto desse negócio. Eu gostava tanto que antes de lançar a temporada de Alicization, foi o primeiro anime que eu fiquei tão ansioso pra ver, né, que tava demorando pra lançar, eu fiquei tão ansioso pra ver, que eu peguei a light novel e comecei a ler. Eu li até o fim de Alicization antes de começar o anime, e aí eu revi o anime inteiro só pra ver em
visual. Como é que tava. E não me arrependo, foi muito bom. A temporada, mesmo o anime sendo terrível, mesmo a temporada, a Alice Sexta sendo terrível, eu gostei, foi muito legal. Vamos lá. Enfim, era um grande anime na época que acabou ocasionando em vídeos datados de 2008 a 240p com 4 milhões de views, porque tem duas personagens, três na verdade, personagens animadas dançando e uma coreografia extremamente bem animada, por sinal. Se Rock Lee vs Pô, Gato tá bem é animado patrimônio mesmo. da internet, você pode agradecer a Harui. A Princesa e o Cavaleiro e Astro Boy são duas Astro obras de romance Boy. importantes, cada uma à sua maneira. Astro Boy, por seu Não primeiro cheguei a ver os arquétipo desenhos popular de antigos do herói Astro mangá, Boy, mas por fornecer técnicas de animação para baratear os episódios e por ter aquele praticamente filme o mesmo 3D do Astro plot Boy, de cara, One eu, Piece, eu ainda acho aquele filme porém incrível, não cara, com a sério. indústria. E A Princesa e o Cavaleiro tem Esse eu sua não importância conheço. por seu primeiro mangá shoujo, Girl Power. Em uma época onde esse tipo de história era um monte de mangá de comédia boba, então o Tezuka criou uma história coesa com uma protagonista forte. Esse tipo de obra no futuro acabou influenciando a maioria dos mangás e animes onde a protagonista é uma mulher bem forte, como por exemplo Kill la Kill. Falando de Uhum. Girl Power, tem também a série shoujo mais popular de todos os tempos, Sailor Moon. Hum. Influenciada por A Princesa e o Cavaleiro, Sailor Moon revitalizou completamente a maneira como o público enxergava um típico mangá shoujo. Foi o primeiro mangá a popularizar o grupo de garotas mágicas. Esse tipo de grupo serviria de referência para desenhos e animes. Desenhos eu falo assim, desenhos tipo O negócio é você tá americanos pulando corda. e gringos no geral, mas serviu de referência, por exemplo, para Pretty Cure. Eu acho que eu falei meio estranho, mas tá aparecendo aí na tela. E, pasmem, Clube das Winx. Sailor Moon é uma série muito apreciada pelo público masculino também, inclusive esse Uhum. que vos fala. Outras duas histórias super importantes são Gundam e Neo Genesis Evangelion, ou Evangelion. Eu vou chamar de Evangelion. Foda-se. Caraca, Apesar esse dos dois jogo de serem Gundam aí tem. considerados Tá, mechas tá muito bom, hein? importantes, sua influência vai muito além disso. Gundam é uma aula sobre como tratar merchandising de uma produção, vendendo todo tipo de item associado à sua história, como boneco, caneca, caderno e a porra toda. Além de ter estabelecido os padrões para a luta de robô gigante que a gente vê nos animes. Sim. Evangelion vem de um contexto muito diferente. Nos anos 90 a Eu economia assisti alguns japonesa animes entrou do em colapso Gundam. com a bolha econômica que estourou no Isso, país, os que eu e mais muitos gostei foi estúdios e empresas tiveram que a fechar série suas de Build portas. Divers. Foi Alguns muito boa, conseguiram cara. até sobreviver, como o estúdio desse senhorzinho que tá aparecendo no vídeo aí. Nessa época, fazer uma série de anime era mais barato do que tentar fazer um filme muito bem produzido e tal. Então, desse Uhum. tipo de contexto de crise econômica, surgiu Evangelion. Evangelion abriu as portas para a popularização de séries de animes exclusivas para a TV. E apesar de ter um mangá que começou sua publicação antes do anime estrear, dizem as más línguas que a história foi o seguinte: Hideki Anno criou a história para o anime e ele começou a escrever os primeiros episódios e tal e tal. E durante a produção eles decidem anunciar Evangelion por meio de um mangá e dão para o Sadamoto o enredo que eles tinham criado até aquele momento. Daí o público recebe os primeiros 2 volumes do mangá que são baseados no anime. O anime então vai ao ar e termina. O mangá para de ser escrito e é retomado muito mais tarde por causa da demanda popular. Então, para resumir, o mangá é baseado no que tinha sido concluído na época em que o anime estava em produção, e em seguida a história é baseada nos eventos do anime após a conclusão do anime. Uma série em anime direto do Tava abaixo, mangá eu não não era percebi. muito comum, geralmente os estúdios faziam filmes e não séries de 20 e poucos episódios, eles não se permitiam arriscar tanto. Todo o problema social causado pela quebra da economia japonesa acabou ficando bem refletido no personagem e ambiente de Evangelion, o que ajudou os espectadores, principalmente os japoneses, a se familiarizarem com o mangá. Carregava temáticas bem profundas, o que também acabou atraindo um público bem mais adulto. Evangelion é Uhum. tipo Star Wars, só que para japoneses. Sua influência na sociedade japonesa é tanta que é comum ver trens balas com as cores da unidade 01. Sinceramente, levando em conta a importância para a sociedade japonesa, Evangelion pode muito bem ser considerado o mais importante de todos os tempos. Mas eu Tem acho muita que gente que por fala isso hoje é mesmo, isso. eu Já realmente não rolaram sei várias por que, porque eu menções não aqui de assisti. Pokémon por influenciar todo esse gênero de criaturas de bolso, que depois Sim. influenciou histórias como Bakugan, que é meio merda, por sinal. Mas tem outras, O como game é Naruto, meio bosta, mas é Ultraman, legal. Samurai X, Cowboy Bebop, os filmes do Miyazaki, Slandunk, Ashita no Joe e etc. Mas por hoje é isso. Beleza, meu bom. Caraca, ele só acabou. Esse vídeo aqui Enfim, pessoal. Espero que esteja bom pra vocês, né? Tá bom pra vocês?
Não, tá bom? Nunca tá bom, né, cara? Nunca tá bom. Mas na moral.